10, a Terra em movimento, né? Então nesse percurso vamos falar um pouquinho ali sobre os movimentos da Terra, né? Se ela, os tipos de movimentos, né? Os movimentos da Terra e o tempo atmosférico. Então a Terra ela não está parada, pessoal. Ela não está parada aí no, no espaço, tá? Então ela está girando ao redor de si mesma e também ao redor do Sol. Então nesse percurso é, vamos então compreender um pouquinho dos movimentos do nosso planeta, tá? E as influências aquilo que chamamos de tempo atmosférico e clima. Então, a partir dos movimentos, né, da Terra, ela vai influenciar ali no clima, no tempo, né, no horário, né, dos dias. Então, tudo isso nós vai falar um pouquinho ali nesse percurso. Então, a palavra tempo tem muitos significados, mas nesse percurso vamos então embarcar em uma viagem pelo tempo sentido cronológico, ou seja, respeito à duração do dia, do ano, então das estações do ano. Então, tudo isso nós vamos falar nesse percurso. O movimento de rotação, os dias e a hora. Então, a rotação o movimento de rotação, então, é aquele movimento em torno de si mesmo, então, no seu eixo. Então, ela vai rodar em torno do seu eixo de si mesmo, tá? Então, ela vai girar em torno de um eixo imaginário que une o Polo Norte e o Polo Sul, passando pelo centro do planeta. É o chamado de movimento de rotação. Então, a cada 24 horas, precisamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, a Terra completa uma volta em torno de seu eixo. Então, a cada 24 horas, então, ela faz um giro, né, em torno do seu eixo aí. Por causa do formato esférico, né, enquanto uma de suas faces é iluminada, né, no caso, vamos ver, desse lado ela é iluminada, na outra parte do hemisférico vai ser de noite. Então, de um lado vai ser dia, né, e do outro ainda vai ser noite. Então, os momentos da rotação determinam, portanto, a sucessão do dia e das noites. Então, ela vai, do jeito que ela vai rodando, né? Ela vai mudando, então, dia e noite aí. Vai, então, mudando os dias, tá? O movimento aparente do Sol. Então, o movimento de rotação ela é responsável pelo movimento aparente. O movimento aparente é essa face. Então, se você observar o Sol ao longo de uma semana, perceberá que ele sempre nasce a leste, tá? Então, o Sol ele sempre vai nascer no lado leste e fica mais alto por volta do meio-dia. Então, por volta do meio-dia ele vai ficar mais ou menos acima de nós, tá? Se você olhar o céu, né? Claro que você não vai conseguir ver ele muito bem. Então ele vai ao meio-dia ele vai estar acima de você, tá? E já o entardecer ou desaparece, né? Ele vai desaparecer no lado oeste. Dessa forma ela tem essa impressão de que o Sol está em movimento e a Terra está parada. Então por isso que antigamente as pessoas achavam que a Terra ficava parada e o Sol ficava em torno dela, tá? Mas depois, né, com as descobertas, com o avanço da ciência, né, com os cientistas descobriram então que a Terra ela não ficava parada, mas sim ela estava rotando, né, em volta do Sol. O movimento de translação, o tempo em anos. Então, a rotação, tá, como nós falamos, a rotação é quando a Terra ela faz o giro, né, em torno do seu eixo imaginário, então em torno do seu próprio eixo. Já a translação é quando então a Terra faz um giro completo, né, em torno do Sol, tá? Então, ela vai fazer um giro completo em volta do Sol. E esse giro completo, pessoal, vai ser então um ano, praticamente, vai ser quase um ano. Então, ou seja, ela vai demorar cerca de 365 dias, né? 6 horas,
em torno do Sol. Então ele vai fazer isso, é o movimento completo, né, em torno do Sol. Se chama então de translação, tá? Então esse movimento se chama de translação, que é o movimento em torno do Sol. E ele vai fazer essa volta, como eu falei, em torno, né, de 365 dias e 6 horas, ok? Mais precisamente, 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Vocês veem que não é exato, né, o horário, ok? Pode ser que algum ano pode ser um pouco mais, um pouco menos, então depende aí o ano. Esse intervalo de tempo ele é chamado de ano solar, tá? Então esse um ano que a Terra demora para fazer em torno do Sol se chama então de ano solar, adotado como uma medida de tempo na elaboração de nosso calendário. Então o nosso calendário, pessoal, tem ao ano tem cerca de 365 dias. Já as 6 horas restantes são somadas e incorporadas ao mês de fevereiro a cada 4 anos. Então, por isso que cada 4 em 4 anos temos, né, 29 dias aí no ano chamado de bissexto, ou seja, um dia a mais, né, a cada 4 anos. Então, cada 4 anos temos 366 dias, ok? E essa movimento de translação, ela forma tipo uma elipse, tá? Não é um círculo, é uma elipse que é meio uma forma de um ovo. Se vocês for prestar bem atenção, ela vai formar tipo, vai ter uma forma de um ovo, tá? A inclinação do eixo da Terra, tá? Em relação ao plano da órbita, chamado de plano de um pouquinho. Vamos falar um pouquinho da inclinação do eixo da Terra. Então, em relação ao plano da órbita, chamado também de plano eclíptica, né, o eixo da rotação da Terra não é perpendicular, ou seja, ela não é reta, né, ela não fica reta, ela sempre fica assim perpendicular, ou seja, deitada, ok? A inclinação do eixo da Terra ela é associada ao movimento de translação e a forma do planeta explica por que o hemisfério norte e sul recebem diferentes quantidades de sol. Então vai ter tempo do ano, pessoal, que essa parte aqui, né, ela não vai receber sol, né? Como vocês conseguem observar aqui. E já aqui vai receber sol. Então dependendo da parte do ano, né? Por isso que nos polos, pessoal, tem época do ano que eles passam quase metade do ano sem receber nenhum tipo de iluminação, tá, solar. Então, ou seja, tem cerca de 6 meses esse fica no escuro e 6 meses, né, fica no claro, ou seja, no dia. Então 6 meses de noite, né, e 6 meses de dia. Então é por conta, né, dessa inclinação da Terra aqui em relação ao Sol, tá? Então o eixo da Terra ela vai de forma perpendicular, tá, ao seu plano, né? Então temos o eixo aqui, essa forma perpendicular, ok? Então ela vai ficar deitada aqui, ó, ok? Cerca de 23 graus. As estações do ano elas são então primavera, verão, outono e inverno, tá? Essa estação do ano, pessoal, nas regiões mais sul e mais ao norte, né, regiões temperadas, elas conseguem sentir essa diferença. Já nós que moramos aqui muito próximo à linha do Equador, nós quase nem percebe essa passagem, né, de primavera para verão, outono para inverno, tá? Já na região sul, no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, ele já consegue ter um pouco mais, né, a sensação, né, dessa mudança de estações. Então, cada uma delas tem duração de aproximadamente, né, 3 meses, ou seja, ela é contemplando então os 12 meses do ano. Então, na órbita que a Terra descreve ao redor do Sol, né, há 4 posições. Então, na órbita que a Terra descreve ao redor do Sol, há 4 posições
que indicam o início e o fim de cada estação. Então, duas delas recebem o nome de solstício, né? Que ocorre nos dias 21 de dezembro a 21 de junho. E as outras duas de equinócio, ocorrem nos dias de 21 de março a 23 de setembro. Tá? Esse nome parece meio estranho, né? Mas parece estranho, né? Equinócio, solstício, né? Então a palavra solstício, ela significa que o Sol se detém, ou seja, por causa da sua inclinação do eixo terrestre e da posição da Terra em relação ao Sol, no dia 21 de dezembro ocorre o chamado solstício. Tá? Então os raios solares incidem, né, perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio. Nessa data o hemisfério sul tem um dia mais longo do que o ano seguinte, tá? Os outros anos, quando se inicia o verão. E no hemisfério norte o dia é mais curto do ano, marcando o início do inverno, tá? Então esse se chama então de solstício, tá? É quando a parte sul, né, tem um dia mais longo e a parte norte, né, os dias mais curtos. A palavra equinócio significa dias e noites iguais, ou seja, tanto na parte norte, né, vai ter os dias iguais, e tanto ao sul vai ter então mesmas horas, tá? Por isso que é equinócio. Equinócio quer dizer dias e noites iguais durante esse período. Então o equinócio de 21 de março anuncia o início da primavera no hemisfério norte e no outono no hemisfério sul, tá? Então sempre é ao contrário, quando é primavera no hemisfério norte, é outono no hemisfério sul, tá? Já o equinócio de 23 de setembro marca o início do outono no hemisfério norte e da primavera no hemisfério sul, tá? Então é sempre ao contrário aí, primavera, outono, né? Outono, primavera, verão e inverno, sempre ao contrário. Se é verão na parte norte, né, ali nos Estados Unidos, se for verão lá, vai ser então inverno aqui no Brasil, tá? Sempre ao contrário. Professora, eu vou sair rapidinho. As estações do ano, dia a dia. Então as estações se repetem todos os anos. Então os povos desde a antiguidade, né, já observavam então essa modificação, né, essas mudanças, né, entre as estações, tá? Então desde o antepassado já utilizava as estações do ano para plantar, para colheita, para se proteger do frio e etc. No entanto, as estações do ano não são bem definidas em todos os lugares da Terra, pois ela varia de acordo com sua latitude, ou seja, a distância, né, do trópico de, perdão, a distância então da linha do Equador, pessoal, tá? Então, ela vai variar ali a estação, quanto mais distante, né, da linha do Equador, então mais você vai mais fácil você vai perceber, né, essa diferença entre as estações, tá? Na zona tropical, que é a região onde nós mora, por exemplo, onde está localizada a maior parte do território brasileiro, é mais difícil perceber as diferenças entre uma estação e outra. A zona tropical ela é a zona que mais recebe sol em restante restante de qualquer parte do planeta. Então, a região tropical ela quase não vai, você não vai perceber então essa diferença entre estação, tá? Só vai ter ali só percebe mesmo em questão de calendário, essas questões assim, por causa da chuva, da seca, tá? Já a zona temperada é a estação do ano. As estações do ano são bem definidas, né? No inverno as temperaturas são mais baixas e pode nevar em muitos lugares. Já no outono e na primavera as temperaturas ficam mais amenas.
Os polares, as 4 estações do ano também não são bem demarcadas, por conta aí das baixas temperaturas, né? Aqui temos então, de cima para baixo, a primavera, né? Primavera ali em cima, verão, o outono e o inverno. Então a mudança da paisagem em climas temperados na cidade de Nova York é bem visível. Então quando você vai, para quem mora em Nova York, essas regiões mais regiões temperadas, então tem mais percepção aí, né, das estações.